Bem-vindos à quarta aula do curso de Introdução a Ontologias e à Web Semântica, ministrado na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Gostaria de começar esta aula recapitulando brevemente o que vimos nas aulas anteriores. Na primeira aula foi introduzido o que é uma ontologia, ou seja, um modelo de dados que representa a informação de maneira estruturada, visando agilizar a geração de conhecimento. Na segunda aula, vimos como a internet funciona e como a rede mundial de computadores, também chamada de web, foi construída no topo da internet e hoje permite a todos que têm acesso a ela compartilhar diversos tipos de dados. Vimos que dados podem ser disponibilizados na web formatados numa ontologia, e o conjunto de ontologias na rede mundial de computadores forma o que chamamos de web semântica. Já na aula 3, vimos que alguns protocolos devem ser seguidos para disponibilizar uma ontologia na web semântica. Esta é a pilha de protocolos que sustenta a web semântica e deve ser seguida no desenvolvimento de uma ontologia. Informalmente, ela recebe o nome de bolo de noiva. Na aula 3, vimos os principais protocolos. Por exemplo, vimos que as classes, propriedades e instâncias de uma ontologia passam a ter um endereço único, chamado de URI, sigla para Unified Resource Identifier. Além disso, vimos os protocolos RDF, RDFS e OWL, que definem ontologias que devem ser seguidas para o desenvolvimento de novas ontologias. Aqui temos uma representação gráfica dos conceitos e relacionamentos das ontologias RDF e RDFS. A RDF é um protocolo que define como uma ontologia deve ser representada formalmente, ou seja, através de triplas sujeito, predicado, objeto, como vimos anteriormente. Além disso, ela define a propriedade RDF-type, utilizada para definir o tipo de um novo conceito. Já a RDFS é uma ontologia que provê relacionamentos que ajudam na criação da taxonomia de uma nova ontologia. Ela define as propriedades RDFS Label e RDFS Comment, por exemplo, utilizadas para definir o termo e comentário de um novo conceito, respectivamente. Também define a propriedade RDFS Literal, utilizada para definir um literal. Além disso, determina a propriedade RDFS Subclass Of, utilizada para definir a superclasse de um novo conceito, assim como define as propriedades RDFS Domain e RDFS Range para determinar o domain e range de uma nova propriedade, respectivamente. Já aqui temos uma representação gráfica dos conceitos e relacionamentos das ontologias RDFS e OWL. Basicamente, a ontologia OWL é aquela que define os conceitos para determinar uma nova ontologia, por exemplo, OWL Ontology, uma nova classe, com OWL Class, uma propriedade de objetos, a partir do OWL Object Property, e uma propriedade de dados, com o conceito OWL Data Type Property. Por último, vimos que uma ontologia pode ser criada em diferentes formatos, como o do exemplo abaixo, chamado formato Turtle. Então aqui nós temos uma ontologia que foi definida no formato Turtle. Então primeiro nós definimos a URL de hospedagem dessa ontologia a partir do comando base. Então a URL de hospedagem é o www.poslim.letras.fmg.br/lig948d. Caso fosse um diferente domínio, era aqui que eu tinha que mostrar. E aqui ela define os prefixos para acessar as ontologias que estão envolvidas na criação dessa ontologia específica. Então, para essa ontologia que eu estou criando, eu defino o prefixo lig948d para a URL de hospedagem. Então, sempre que eu quiser fazer a referência a um conceito dessa ontologia que eu estou criando, ao invés de gerar toda a URL, eu posso simplificar com esse prefixo, lig948d, assim como eu também defino os prefixos para as ontologias que suportam a web semântica e que eu vou utilizar para desenvolver essa ontologia em específico, que são os protocolos que eu mostrei anteriormente. RDF, RDFS e OWL. Então, uma vez que eu defini o site de hospedagem, os prefixos dessa ontologia, o primeiro comando aqui, ele define que o site de hospedagem ele é do tipo ontologia. Então, aqui ele faz a referência para qualquer computador ou qualquer humano que ele vier acessar essa URL. A partir desse comando, a gente sabe que o que está hospedado nessa URL é uma ontologia. E aí ele começa com a definição dos conceitos.
Então ele define aqui o conceito pessoa, a partir do prefixo lig948d, e a partir do uso da propriedade type, que nós mostramos anteriormente, ele define que esse conceito é uma classe a partir do conceito OWL class, que também mostramos anteriormente. A seguir, ele define uma outra classe chamada música, e aí ele define uma propriedade chamada de ouve, então uma propriedade de dados, que é definida a partir da propriedade RDF type e do conceito OWL object property. Aí, a partir dos conceitos RDFS domain e range, ele define o domain e o range dessa propriedade. Então, por exemplo, como sujeito, essa propriedade ela sempre vai aceitar as instâncias da classe ou das subclasses de pessoa, assim como objeto, essa propriedade ela só passa a aceitar instâncias da classe ou das subclasses de música. Aí, por fim, eu vou criar um outro conceito chamado Maria. Eu falo que ele é do tipo instância. As instâncias elas são criadas a partir desse conceito da OWL chamado Named Individual, e além disso eu falo que ela é uma instância do tipo pessoa. Aí abaixo eu crio um outro conceito chamado de lig948d num do tipo instância também, a partir do conceito OWL Named Individual, e eu falo que além de uma instância ele é do tipo música. E por fim eu faço a conexão dessas duas instâncias criadas a partir da propriedade ouve. Então Maria ouve num. A partir disso eu criei esse relacionamento de que música é ouvida por uma determinada instância de pessoa. Então até aqui vimos esta sopa de letrinhas: URI, RDF, RDFS, OWL e Turtle. Tais protocolos são complexos e memorizá-los não é tão simples. Então vocês devem estar se perguntando: existe uma interface gráfica para facilitar o desenvolvimento de ontologias para a web semântica? Para nossa sorte, a resposta é sim, e nesta aula falaremos sobre ela, que se chama Protégé, o qual facilita muito o desenvolvimento de uma ontologia. O Protégé é um editor de licença aberta que provê uma interface gráfica para o desenvolvimento de ontologias para a web semântica. Este editor já implementa todos os protocolos da web semântica, como o RDF, RDFS e OWL, então não há necessidade de memorizá-los à risca. O Protégé também é facilmente extensível para novos protocolos e ontologias. Por último, como veremos em detalhe na próxima aula, o Protégé possui ferramentas para validar a consistência dos dados e para fazer inferência de novas informações. Então agora, seguindo nesta aula em específico, eu vou mostrar como instalar o Protégé, vou mostrar as funcionalidades básicas dele, e no último vídeo eu vou dar um exemplo de como se utilizar o Protégé para o desenvolvimento de uma ontologia e alguns exercícios.